Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nunca mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos junto. E espeta o Thales e o Memphis. Eu faria isso. Vamos ver o que o Ramon vai fazer. Mas o Ramon também, só para fechar esse assunto das lições das Copas, voltou a bater na tecla do espírito das Copas. De como os jogadores se entregaram, se doaram nesse jogo e que essa postura ela precisa ser repetida no Campeonato Brasileiro, porque é uma preocupação. É uma preocupação, mas eu já vou falar sobre uma possibilidade muito grande do Corinthians sair dessa situação. Os bastidores do clube, do time, né, foram revelados na Corinthians TV depois da vitória. E aí a gente vê um discurso muito forte, antes do jogo, né, dizendo é o dia de fazer história, tem que fazer história. Todo mundo dizendo, vamos lá, dar o máximo e tal. Aquele discurso que eu imagino deve acontecer todo o jogo. Mas quando vence, né, a gente entende, pô, que legal, né? Que deu certo, né? Funcionou, os caras estavam com sangue no olho. E o resultado prático a gente viu no campo. E depois do jogo, o Emiliano pede a palavra, o Ramon também, né? O Ramon também discursa, mas eles falam assim, cara, não é fácil ganhar aqui, não é fácil. Bom, 6 meses que o time não perdia em casa. Não é fácil ganhar aqui. Vocês jogaram pra cá, o Emiliano falou. Jogaram pra cá, jogaram demais, e essa pegada eles querem também a partir de agora no Brasileiro. Então, essa postura, cara, o Corinthians vai jogar no seu limite agora. E vai ter que jogar. Faltam 2, 3 meses para terminar o ano. E agora as coisas se definem. O Corinthians vai ter que jogar com a faca nos dentes, vai ter que dar o sangue, vai ter que... Não vai ter jeito. Agora não dá para abrir mão. Agora é o momento de você se doar um pouco mais. Não tem jeito. E aí o Emiliano falou, grande vitória... E falou zero ego, né? Ele fala uma expressão do tipo assim, zero ego. Tipo assim, pé no chão, baixa a cabeça, trabalha, a gente pensa depois no jogo da volta, agora é o final de semana, é o Atlético Goianiense. Com Memphis Depay estreando. O Ramon na entrevista não quis confirmar, né, que ele vai estrear, mas ele disse que eles estão acompanhando a evolução física dele, que ele está sendo inteirado das coisas do clube e que isso é natural, que é um processo. Mas assim, o homem postou na sua rede social um vídeo com uma trilha sonora de João Gilberto, um dos grandes nomes internacionais da nossa música, né? O cantor da Bossa Nova, juntamente, né, fez carreira nos Estados Unidos e a música dele ganhou o mundo, né, com o estilo criado aí por ele, pelo Tom, pelo Vinícius, por aquela turma toda. E como o Depay é um cara musical, né, digamos assim, ele é um cara que faz música, compõe música e já tinha colocado Águas de Março, tô vendo um padrão aí, tô percebendo um padrão, já tinha colocado Águas de Março embarcando da Holanda para cá, agora ele usa uma música do João Gilberto. Olha que loucura. E se exercitando. Depois nos stories, ele usa um vídeo do TikTok em que ele põe uma ampulheta e escreve Almost Time, que é quase na hora. Contando as horas, contando os minutos aí para poder entrar em campo e mostrando seus exercícios físicos. E, cara, ele é um touro de forte. Ele é muito forte fisicamente. E claro que, né, para a complexão física que ele tem, é um cara que ele precisa trabalhar muito bem a parte física, porque ele precisa dessa explosão, ele precisa da finalização, ele precisa da mobilidade, é o estilo de jogo dele, então ele precisa trabalhar muito forte para que ele possa dar resposta dentro de campo. Ele vai estrear, não sei se como titular, né, eu imagino que se tiver condições ele vai começar, senão ele vai ganhar alguns minutos, e aí talvez seja Thales e Yuri, o Yuri motivado aí porque fez o gol na Sul-Americana, enfim, talvez seja nesse sentido. Mas o Memphis vai estrear diante do Goianiense e depois vai jogar contra o Fortaleza na semana que vem. Muito legal, cara, muito legal. Ele está enchendo a timeline dele, né, do Instagram de postagens sobre o Corinthians, está muito empolgado, muito envolvido e está disposto a tirar o Corinthians dessa situação. Para fechar, por que eu disse que tem uma sequência que pode salvar o time? Porque você pode olhar por um lado de que a sequência que o time tem daqui para frente ela é complicada. No Campeonato Brasileiro não tem facilidade. Até esse jogo contra o Lanterna aí é aquele jogo que, se ele não é difícil pelo adversário, está vivendo um mau momento, ele é difícil pela pressão psicológica de você ser obrigado a vencer um rival dessa maneira, pela tua necessidade e porque os caras são mais frágeis. Então, e essa afobação, né, essa pressão, ela pode complicar. Então, assim, esse jogo contra o Atlético Goianiense, eu preciso dizer, o Corinthians tem a obrigação de vencer. E vencer bem. Depois disso,
o Corinthians sai para jogar com o São Paulo, não no Morumbis, no Mané Garrincha, mas é a torcida única do São Paulo. Foi aprovado assim, pelo menos. Isso deixa o Mané Garrincha num campo neutro? Eu acho que sim, pelo menos um pouco. Mesmo que a torcida seja do São Paulo, não é a casa do São Paulo, não é o Morumbis, não é um estádio envelopado com as cores do São Paulo, não é onde o São Paulo se sente em casa. Então, eu acho que isso pode dar uma equilibradinha no que vai acontecer no campo. E aí, quem sabe, o Corinthians pode voltar até com um empate. Por que não? E pode até vencer o jogo, né? Claro. Mas eu acho que o empate não seria mau resultado nesse jogo. Depois, aí o Corinthians tem uma sequência em casa. Olha que interessante. Ele tem o Inter num sábado, dia 5 de outubro, às 7 da noite. E o Inter nunca tinha vencido lá, venceu no ano passado, mas em 10 anos do estádio nunca tinha vencido, em 9 anos, né? E então, no histórico, né, o Inter tem desvantagem jogando com o Corinthians em casa. Vamos ver. Depois o Atlético Paranaense em casa. Então o Inter tem... o Corinthians, vamos lá. O Goianiense agora, que é o Lanterna. Depois ele sai para jogar com o São Paulo, aparentemente num campo neutro. Depois 2 jogos em casa contra Inter e Atlético Paranaense. Vai me dizer que essa sequência não é uma sequência super conquistável, vencível em todos esses jogos? Pode ser que ele não ganhe todos, mas que são jogos vencíveis, que são jogos em que o Corinthians pode muito bem vencer, não há nenhuma dúvida. Chico, mas vencer, ele pode em qualquer jogo, até contra o Botafogo. Tá, eu sei, vocês me entenderam. São adversários em que o Corinthians, pela evolução que mostra, pelas contratações que fez, pode muito bem vencer. E se ele vencer os 4, ou talvez nem os 4, tá? Se ele conquistar, sei lá, 8, 9 pontos aí, desses 12 que ele vai disputar, tá bom, né, gente? E dá para fazer isso? Muito. E aí depois do Inter e do Atlético Paranaense, aí o Corinthians tem o Cuiabá fora. Gente, o Cuiabá é o vice-lanterna. O Cuiabá tem um saldo de menos 15. O Cuiabá está sendo atropelado por todo mundo. Foi agora pelo Inter essa semana, já tinha sido pelo Palmeiras. Então, assim, mesmo fora de casa, dá para ganhar. Então, ó, vamos lá. Goianiense, Lanterna em casa. Sai para jogar com o São Paulo, mas aí no Mané Garrincha. Depois, Inter e Atlético Paranaense em casa e Cuiabá fora. Dá ou não dá para fazer uma belíssima pontuação e sair da zona? Depois é o derby contra o Palmeiras, que é na Neoquímica Arena. Mas aí o time já pode estar numa confiança muito grande. Pode estar fora da zona, pode estar com o Memphis voando, sei lá, não sei o que vai acontecer daqui 5 jogos. Mas eu nem vou citar o derby, porque aí eu sei que é um encontro interplanetário, tudo pode acontecer. Mas até lá, o Corinthians tem uma sequência para respirar. Você está confiante? Você acha que pode acontecer? A gente se apega nas grandes, né? Nas grandes notícias. Mas até nas pequenas eu sofro perseguição. Samir Carvalho trouxe esse ano, não sei se você conhece o Samir Carvalho, é um não louco. Ele trouxe esse ano que o Garro ganhava só 350 mil por mês, e que estava insatisfeito no clube, e que estava pedindo um aumento salarial. Sabe o que aconteceu com o Samir Carvalho quando trouxe essa notícia? Eu estou falando isso não é para me engrandecer não, é porque eu vou trazer novidades sobre o assunto. É o gancho, tá? É o gancho. Sabe o que falaram na época? Falaram que eu estava inventando uma situação para queimar o jogador. Para que eu vou queimar um cara que é o cara que mais ajuda o time? Eu não queimaria nem o Fagner, que eu não suporto ver jogando muitas vezes. E ontem elogiei, porque achei que ele jogou muito bem ontem. Eu não suporto porque é ele que não entra no peso ideal. Agora, para que eu vou fazer isso com o Garro? Um cara que parece ser super gente boa, que nunca tratou ninguém mal, que para atender o torcedor, que sempre foi gentil nas entrevistas, não teria motivos, que faz gol e ajuda o Corinthians. Por quê? Na verdade, eu estava até ajudando o Garro, divulgando isso. Ou vocês acham que a informação vem de onde? Vem de quem tá pagando pouco ou vem de quem tá recebendo pouco? Pô, é só pensar, velho. De que lado, da onde eu peguei essa informação? Que ele ganha 350 mil e estava insatisfeito e queria aumento. E eu queimando o cara, não é só pensar de onde vem a informação. Não tô falando que foi ele que me passou, tá?
E aí o que aconteceu? Uma semana depois, seriado, Corinthians anuncia a renovação do Rodrigo Garro com aumento salarial. Agora eu estou informando que ficou conversado entre eles uma nova reunião para quando acabar a temporada 2024. Tá? Houve uma promessa ao Garro de um novo reajuste, de um possível novo reajuste na temporada 2025. Tá? O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma informação tão verdadeira como todas que eu dou, e essa daqui, principalmente, que desde o início, eu sempre deixei vocês bem informados. Ele ganhava 300 mil, 350 mil, acho que era, né? Estava insatisfeito, os empresários dele estavam procurando proposta. Quando o Corinthians renova, eu fui lá e peguei o salário para vocês, 850 mil ele recebe agora. E agora estou trazendo uma nova informação, estou trazendo um novo capítulo, que em 2025 o Garro vai receber mais um aumento, porque só os 800 é duro falar isso, né? Não era o suficiente para ele, tá? E não foi que ele pediu agora, tá, gente? Na conversa do aumento dos 300 para os 800, já houve ali, né, um gatilho ali, uma conversa que em 2025 ele receberia aí um novo reajuste. Lembrando, eu não sei se vai aumentar o contrato dele de novo. O Igor Coronado, ele quer ser titular do Corinthians. Ele quer. E ele é um cara... Eu conversei com uma fonte antes de entrar aqui ao vivo. Eu falei assim para essa fonte, eu falei, ô amigo, Coronado tem algum problema com o Ramon? O que falaram para mim é que os caras ficam meio assim com ele, da comissão técnica, porque ele é um cara de opiniões fortes. Entendeu? Ele é um cara que questiona no dia a dia. Por que a gente não faz isso? Por que eu não posso jogar ali? Durante os treinamentos ele questiona. Entendeu? E deu para perceber que essa informação minha é tão verdadeira como tantas outras pelo estilo do Coronado ontem na saída de campo. Tá? E tem uma coisa que eu reparei. Eu não sei qual foi o critério, né? Eu não estava lá em Fortaleza. Mas por que o Coronado, que deu show, não deu entrevista do lado do Ramon? Entendeu? Por quê? Porque o Coronado é um cara de opiniões fortes. Eu não estou falando que ele está brigado com o Ramon, tá, gente? Por favor. Só que se evitou, né? Se evitou ontem algum tipo de constrangimento que poderia ocorrer, tá? O Reinaldo Ramos, o Coronado mandou recado pro Ramon ontem na entrevista, eu nem vi, claramente satisfeito com algo. Ele não é um cara ruim de grupo, então eu não vejo o problema do seu Igor Coronado cobrar titularidade no Corinthians. Até porque tem cara muito perna de pau que teve muito mais chance que ele. Depois eu vou falar pro Klaus qualquer dia, o Data Klaus, nosso amigo Klaus, ver quem jogou mais em minutagem, Pedro Henrique ou Coronado? Pedro Raul ou Coronado? Eu não sei, gente, tô falando aqui no susto. Mas me parece, por cima, que o Pedro Henrique no Corinthians teve mais oportunidades do que o Coronado. E eu acho, Samir Carvalho, não tenho certeza disso, e posso estar errado, que ele tem mais minutagem no Corinthians do que o próprio Coronado. Terminando aqui do Coronado. Coronado é um cara que tem personalidade. Os caras ficam meio assim com ele, que ele tem opinião forte. Ele quer jogar, tá? E se o Corinthians e o Coronado sabe disso,
E se tinha gente no Corinthians que não é o Fabinho Soldado, por exemplo, Fabinho Soldado é o mais sensato. E se tinha gente no Corinthians louco para pintar uma proposta para o Coronado no final do ano para liberá-lo, tá? Porque se qualquer proposta que chegasse, pelo menos até ontem estava assim, viu? É que as coisas podem mudar com o Coronado em campo, e nem sei se mudou. Mas se chegar, até ontem, antes do jogo, se chegasse alguma coisa para o Coronado no final do ano, os caras iam liberar e soltar fogos. E, meu amigo, e se quiser falar que é mentira, que fale, porque eu sei que nunca vão confirmar isso, mas o Coronado sabe. E o Coronado, se terminar o ano com poucos jogos sem ser utilizado, ele vai querer ir embora, velho. Não tô falando que ele pode ir embora. Não tô falando que ele pode chegar e falar, tô indo embora. Tem um contrato. Mas ele não vai querer passar mais um ano na reserva, não. Foi o que me falaram. Entendeu? Com poucas oportunidades. Então essa é a situação do me ajudar. Atacante Memphis Depay, que já vai completar em uma semana de treinamentos no Corinthians, ele está voando, hein? Ou está mal fisicamente ou abaixo fisicamente. Primeiro que mal fisicamente ele não está. Não existe nenhum... Hoje, o Corinthians ele foi aprovado em todos os exames médicos. Isso que eu apurei, que eu achei interessante para vocês, não existe nenhum risco de lesão, tá? Os exames foram feitos, todos os exames, isso até é uma novidade, não existe nenhum risco, o Corinthians não fez um diagnóstico ali, falando, ó, aqui tem uma preocupação que pode dar ruim, e é por isso que ele vai jogar menos minutos, e é por isso que nós vamos adiar a estreia. Não existe. Não existe nenhum risco de lesão hoje, tá? Tudo bem que é um jogador com histórico de muitas lesões. O Morata, que é amigo dele, né, foi dar os parabéns para ele, até citou isso, né, o Morata, né, falando, né, espero que as lesões o deixem, né, as lesões deixem ele jogar futebol. Por quê? Porque ele tem um histórico de lesões, mas não existe, tá, no diagnóstico feito em todos os exames, nenhum risco ou perigo de lesão. A lesão pode acontecer no Memphis, como pode acontecer no Yuri ou qualquer jogador, tá? Agora, não existe perigo. O jogador entrando em campo no próximo sábado, diante do Atlético Goianiense, se ele entrar em campo no próximo sábado, diante do Atlético Goianiense, o Corinthians não vai estar colocando o jogador em risco, porque existe ali algum problema que possa, né, causar alguma lesão. Agora, o que me passaram é o seguinte: o que seria abaixo fisicamente? Abaixo fisicamente é que ele não está 100% fisicamente e que não tem condição de jogar 90 minutos. Era só isso, entendeu? Só que mesmo, eu tentei explicar isso na hora do almoço, né? Não sei se o pessoal não entendeu ou eu que me fiz incompreensível. Às vezes pode ser. Ele está abaixo fisicamente porque é um atleta que está muito tempo sem jogar e por isso não consegue completar 90 minutos de jogo. Isso hoje é o diagnóstico que o Corinthians fez, né? O diagnóstico físico que o Corinthians fez em relação ao Memphis Depay. E aí vem uma outra informação, que mesmo abaixo fisicamente, mesmo não estando no seu 100%, estando lá 50%, 60%, 70% da sua melhor condição física, o Memphis Depay ainda faz a diferença nos treinos. Dá para perceber que ele é diferente no drible, na arrancada, na explosão. Me falaram muito dessa explosão dele, né? E principalmente nas finalizações. Então é isso, gente, né? A informação que eu tenho sobre o Depay é uma informação boa para o torcedor corintiano, como já era desde o início. Aliás, desde o início que eu trouxe o bombo em primeira mão, né? Depay negociando com o Corinthians e que havia recebido uma proposta boa. Desde que eu comecei a falar sobre Depay aqui, as informações são boas. Isso, falta de ritmo, entendeu? Isso aqui minha fonte falou também, ó Kleber. Ele vai chegar a 100% na questão física quando ele estiver pegando um ritmo de jogo, entendeu? Quando ele estiver pegando um ritmo de jogo.
Aí sim, ele vai ficar 100% fisicamente. Fiel, o Coringão saiu na frente do Fortaleza aí no último jogo do Timão, na Sul-Americana aí. Ao vencer o Rival por 2-0 aí na Arena Castelão. O placar foi aberto aí com um golaço do Coronado, tá? Com um belo chute, foi um golaço, fiel. 25 metros o golaço do Igor. Maior vitória do Coringão, hein? O golaço aí do Igor aconteceu aos quase 40 minutos, praticamente do primeiro tempo, tá? Quando ele recebeu do Thales aí na intermediária do campo e soltou uma bomba de primeira, acertando o ângulo aí do goleiro do Fortaleza. De acordo aí com o portal Meu Timão, gente, a distância do chute foi de 25 metros. E a bola atingiu quase 90 quilômetros. Meu Deus, 90 quilômetros. É muita coisa, hein? O meia foi escalado como titular pelo Ramon e aproveitou muito bem a oportunidade aí, voltando a balançar redes aí depois de 18 jogos aí, tá? Esse foi apenas o terceiro gol do Igor na temporada, em 31 partidas que ele entrou em campo, 15 como um titular, fiel. O gol do Igor aí abriu o caminho para a boa vitória do Corinthians fora de casa, que fechou o placar já nos minutos finais, com o Yuri Alberto com 2-0 de vantagem no jogo de volta. A equipe alvinegra pode perder por até um gol de diferença no Química Arena, que mesmo assim se classifica aí para semifinais. Lembrando aí, fiel, que o duelo vai acontecer na próxima terça-feira já, tá? Dia 24 às 21h30 em Itaquera. Quem avançar de fase espera o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Racing da Argentina. Porém, antes da partida pelo Sul-Americano, o Corinthians entra em campo do Campeonato Brasileiro. No caso, depois de amanhã, sabadão, às 16 horas, contra o Atlético Goianiense. Na minha opinião, o Corinthians vai vencer contra o Atlético Goianiense, vai vencer contra o Fortaleza, tá bom?